Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006. Dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, revoga as leis números 9.421, de 24 de dezembro de 1996, 10.475, de 27 de junho de 2002, 10.417, de 5 de abril de 2002, e 10.944, de 16 de setembro de 2004, e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. As carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União passam a ser regidas por esta lei. Artigo 2º. Os quadros de pessoal efetivo do Poder Judiciário são compostos pelas seguintes carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo. Inciso 1º. Analista judiciário. Inciso 2º. Técnico judiciário. Inciso 3º. Auxiliar judiciário. Artigo 3º. Os cargos efetivos das carreiras referidas no artigo 2º desta lei são estruturados em classes e padrões, na forma do anexo 1º desta lei, de acordo com as seguintes áreas de atividade. Inciso 1º. Área judiciária, compreendendo serviços realizados privativamente por bacharéis em direito, abrangendo processamento de feitos, execução de mandados, análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do direito, bem como elaboração de pareceres jurídicos. Inciso 2º. Área de apoio especializado, compreendendo serviços para execução dos quais se exige dos titulares o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou domínio de habilidades específicas, a critério da administração. Inciso 3º. Área administrativa, compreendendo serviços relacionados com recursos humanos, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, controle interno e auditória, segurança e transporte e outras atividades complementares de apoio administrativo. Parágrafo único. As áreas de que trata o caput deste artigo poderão ser classificadas em especialidades, quando forem necessárias formação especializada, por exigência legal, ou habilidades específicas para o exercício das atribuições do cargo. Artigo 4º. As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, observado o seguinte. Inciso 1º. Carreira de analista judiciário, atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de complexidade. Inciso 2º. Carreira de técnico judiciário, execução de tarefas de suporte técnico e administrativo. Inciso 3º. Carreira de auxiliar judiciário, atividades básicas de apoio operacional. Parágrafo 1º. Os ocupantes do cargo de analista judiciário, área judiciária cujas atribuições estejam relacionadas com execução de mandados e atos processuais de natureza externa, na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais, serão enquadrados na especialidade de oficial de justiça avaliador federal. Parágrafo 2º. Aos ocupantes do cargo da carreira de analista judiciário, área administrativa e da carreira de técnico judiciário, área administrativa cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança são conferidas as denominações de inspetor e agente de segurança judiciária, respectivamente, para fins de identificação funcional. Artigo 5º. Integram os quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União as funções comissionadas, escalonadas de FC1 a FC6, e os cargos em comissão, escalonados de CJ1 a CJ4, para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento,
Parágrafo 1º. Cada órgão destinará, no mínimo, 80% do total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, podendo designar-se para as restantes servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que não integrem essas carreiras ou que sejam titulares de empregos públicos, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento. Parágrafo 2º. As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas preferencialmente por servidores com formação superior. Parágrafo 3º. Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão, especificados em regulamento, exigindo-se do titular participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão. Parágrafo 4º. Os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até um ano da publicação do ato, a fim de obterem a certificação. Parágrafo 5º. A participação dos titulares de funções comissionadas de que trata o parágrafo 4º deste artigo em cursos de desenvolvimento gerencial é obrigatória, a cada 2 anos, sob a responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da União. Parágrafo 6º. Os critérios para o exercício de funções comissionadas de natureza não gerencial serão estabelecidos em regulamento. Parágrafo 7º. Pelo menos 50% dos cargos em comissão, a que se refere o caput deste artigo, no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, serão destinados a servidores efetivos integrantes de seu quadro de pessoal, na forma prevista em regulamento. Parágrafo 8º. Para a investidura em cargos em comissão, ressalvadas as situações constituídas, será exigida a formação superior, aplicando-se o disposto nos parágrafos 3º, 4º e 5º deste artigo quanto aos titulares de cargos em comissão de natureza gerencial. Artigo 6º. No âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo é vedada a nomeação ou designação, para os cargos em comissão e funções comissionadas, de cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, dos respectivos membros e juízes vinculados, salvo a de ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir perante o magistrado determinante de incompatibilidade. Do ingresso na carreira. Artigo 7º. O ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário dar-se-á, no primeiro padrão da classe respectiva, após aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Parágrafo único. Os órgãos do Poder Judiciário da União poderão incluir, como etapa do concurso público, programa de formação, de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório. Artigo 8º. São requisitos de escolaridade para ingresso. Inciso 1º. Para o cargo de analista judiciário, curso de ensino superior, inclusive licenciatura plena, correlacionado com a especialidade, se for o caso. Inciso 2º. Para o cargo de técnico judiciário, curso de ensino médio, ou curso técnico equivalente, correlacionado com a especialidade, se for o caso. Inciso 3º. Para o cargo de auxiliar judiciário, curso de ensino fundamental. Parágrafo único. Além dos requisitos previstos neste artigo, poderão ser exigidos formação especializada, experiência e registro profissional a serem definidos em regulamento e especificados em edital de concurso. Do desenvolvimento na carreira. Artigo 9º. O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário dar-se-á, mediante progressão funcional e promoção.
Parágrafo 1º. A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de um ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho. Parágrafo 2º. A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de um ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo, cumulativamente, do resultado de avaliação formal de desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento oferecido, preferencialmente, pelo órgão, na forma prevista em regulamento. Artigo 10. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, instituir programa permanente de capacitação destinado à formação e aperfeiçoamento profissional, bem como ao desenvolvimento gerencial, visando a preparação dos servidores para desempenharem atribuições de maior complexidade e responsabilidade. Da remuneração. Artigo 11. A remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário é composta pelo vencimento básico do cargo e pela gratificação judiciária, gage, acrescida das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Artigo 12. Os vencimentos básicos das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário são os constantes do anexo 2º desta lei. Artigo 13. A gratificação judiciária, gage, será calculada mediante aplicação do percentual de 140% sobre o vencimento básico estabelecido no anexo 2º desta lei. Parágrafo 1º. O percentual previsto no caput será implementando gradativamente sobre os valores fixados no anexo 2º desta lei e corresponderá a: Inciso 1º. 97%, a partir de 1º de junho de 2016. Inciso 2º. 104%, a partir de 1º de julho de 2016. Inciso 3º. 108%, a partir de 1º de novembro de 2016. Inciso 4º. 113%, a partir de 1º de junho de 2017. Inciso 5º. 122%, a partir de 1º de novembro de 2017. Inciso 6º. 125%, a partir de 1º de junho de 2018. Inciso 7º. 130%, a partir de 1º de novembro de 2018. Inciso 8º. Integralmente, a partir de 1º de janeiro de 2019. Parágrafo 2º. Os servidores retribuídos pela remuneração do cargo em comissão e da função comissionada constantes dos anexos 3º e 4º desta lei, respectivamente, bem como seu vínculo efetivo com a administração pública, não perceberão a gratificação de que trata este artigo. Parágrafo 3º. O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário cedido não perceberá, durante o afastamento, a gratificação de que trata este artigo, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União ou para fundação de previdência complementar do servidor público federal do Poder Judiciário. Fumpresp-Jude, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. Artigo 14. É instituído o adicional de qualificação, aqui destinado aos servidores das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário a serem estabelecidas em regulamento. Parágrafo 1º. O adicional de que trata este artigo não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo.
Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto neste artigo, serão considerados somente os cursos e as instituições de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação, na forma da legislação. Parágrafo 4º. Serão admitidos cursos de pós-graduação lato sensu somente com duração mínima de 360 horas. Parágrafo 5º. O adicional será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação, excetuado do cômputo disposto no inciso V do artigo 15 desta lei. Parágrafo 6º. O adicional também é devido ao técnico judiciário portador de diploma de curso superior. Artigo 15. O adicional de qualificação, a que incidirá sobre o vencimento básico do servidor, da seguinte forma. Inciso 1º. 12,5%, em se tratando de título de doutor. Inciso 2º. 10%, em se tratando de título de mestre. Inciso 3º. 7,5%, em se tratando de certificado de especialização. Inciso 4º. Vetado. Inciso 5º. 1% ao servidor que possuir conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 horas, observado o limite de 3%. Inciso 6º. 5% para os técnicos judiciários portadores de diploma de curso superior. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese, o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos inciso 1º, inciso 2º, 13 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no inciso V deste artigo serão aplicados pelo prazo de 4 anos, a contar da data de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de 120 horas. Parágrafo 3º. O adicional de qualificação será devido a partir do dia da apresentação do título, diploma ou certificado. Parágrafo 4º. O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário cedido não perceberá, durante o afastamento, o adicional de que trata este artigo, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União ou para fundação de previdência complementar do servidor público federal do Poder Judiciário. Fumpresp-Jude, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. Artigo 16. Fica instituída a gratificação de atividade externa, GAE, devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de analista judiciário referidos no parágrafo 1º do artigo 4º desta lei. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% do vencimento básico do servidor. Parágrafo 2º. É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. Artigo 17. Fica instituída a gratificação de atividade de segurança, GAS, devida exclusivamente aos ocupantes dos cargos de analista judiciário e de técnico judiciário referidos no parágrafo 2º do artigo 4º desta lei. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% do vencimento básico do servidor. Parágrafo 2º. É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. Parágrafo 3º. É obrigatória a participação em programa de reciclagem anual, conforme disciplinado em regulamento, para o recebimento da gratificação prevista no caput deste artigo. Artigo 18. A retribuição pelo exercício de cargo em comissão e função comissionada é a constante dos anexos 3º e 4º desta lei, respectivamente. Parágrafo 1º.
O valor fixado no anexo 3º desta lei entrará em vigor a partir de 1º de dezembro de 2008, adotando-se, até essa data, as retribuições constantes do anexo 6º desta lei. Parágrafo 2º. Ao servidor integrante das carreiras de que trata esta lei e ao cedido ao Poder Judiciário, investidos em cargo em comissão, é facultado optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida de 65% dos valores fixados no anexo 3º desta lei. E inciso 2º. Revogados. Parágrafo 3º. O servidor integrante das carreiras de que trata esta lei e o cedido ao Poder Judiciário, investidos em função comissionada, perceberão a remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida dos valores constantes do anexo 8º desta lei. Disposições finais e transitórias. Artigo 19. Os cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, a que se refere o artigo 3º da Lei nº 10.475, de 27 de junho de 2002, são estruturados na forma do anexo 5º desta lei. Artigo 20. Para efeito da aplicação do artigo 36 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, conceitua-se como quadro a estrutura de cada justiça especializada, podendo haver remoção, nos termos da lei, no âmbito da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar. Artigo 21. Os concursos públicos realizados ou em andamento, na data da publicação desta lei, para os quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União são válidos para ingresso nas carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, observados a correlação entre as atribuições, as especialidades e o grau de escolaridade. Artigo 22. O enquadramento previsto no artigo 4º e no anexo 3º da Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996, estende-se aos servidores que prestaram concurso antes de 26 de dezembro de 1996 e foram nomeados após essa data, produzindo todos os efeitos legais e financeiros desde o ingresso no quadro de pessoal. Artigo 23. Vetado. Artigo 24. Os órgãos do Poder Judiciário da União fixarão em ato próprio a lotação dos cargos efetivos, das funções comissionadas e dos cargos em comissão nas unidades componentes de sua estrutura. Parágrafo único. Os órgãos de que trata este artigo ficam autorizados a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa. Artigo 25. Serão aplicadas aos servidores do Poder Judiciário da União as revisões gerais dos servidores públicos federais, observado o que a respeito resolver o Supremo Tribunal Federal. Artigo 26. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, baixar os atos regulamentares necessários à aplicação desta lei, observada a uniformidade de critérios e procedimentos, no prazo de 180 dias, a contar de sua publicação. Artigo 27. A elaboração dos regulamentos de que trata esta lei pode contar com a participação das entidades sindicais. Artigo 28. O disposto nesta lei aplica-se, no que couber, aos aposentados e pensionistas, nos termos da Constituição Federal. Artigo 29. As despesas resultantes da execução desta lei correm à conta das dotações consignadas aos órgãos do Poder Judiciário no Orçamento Geral da União. Artigo 30. A diferença entre o vencimento fixado por esta lei e o decorrente da Lei nº 10.475, de 27 de junho de 2002, será implementada em parcelas sucessivas, não cumulativas,
observada a seguinte razão. Inciso 1º. 15%, a partir de 1º de junho de 2006. Inciso 2º. 30%, a partir de 1º de dezembro de 2006. Inciso 3º. 45%, a partir de 1º de julho de 2007. Inciso 4º. 60%, a partir de 1º de dezembro de 2007. Inciso 5º. 80%, a partir de 1º de julho de 2008. Inciso 6º. Integralmente, a partir de 1º de dezembro de 2008. Parágrafo 1º. Os percentuais das gratificações previstas nos artigos 13, 14, 16 e 17 desta lei incidirão sobre os valores constantes do anexo 9 desta lei mencionados no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O percentual das gratificações que tratam os artigos 16 e 17 desta lei será implementado em parcelas sucessivas, não cumulativas, incidindo sobre os valores constantes do anexo 9 desta lei, observada a seguinte razão. Inciso 1º. 5%, a partir de 1º de junho de 2006. Inciso 2º. 11%, a partir de 1º de dezembro de 2006. Inciso 3º. 16%, a partir de 1º de julho de 2007. Inciso 4º. 21%, a partir de 1º de dezembro de 2007. Inciso 5º. 28%, a partir de 1º de julho de 2008. Inciso 6º. Integralmente, a partir de 1º de dezembro de 2008. Parágrafo 3º. Até que seja integralizado o vencimento básico previsto no anexo 9 desta lei, será facultado, excepcionalmente, aos servidores referidos no parágrafo 1º do artigo 4º desta lei optar pela percepção da gratificação de atividade externa. Gaiam da função comissionada que exerçam, observado o disposto no artigo 18 desta lei. Artigo 31. A eficácia do disposto nesta lei fica condicionada ao atendimento do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 32. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 33. Ficam revogadas a Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996, a Lei nº 10.475, de 27 de junho de 2002, a Lei nº 10.417, de 5 de abril de 2002, e a Lei nº 10.944, de 16 de setembro de 2004.